galerinha! Antes de mais nada, quero parabenizar publicamente a Ana Carla Fati, que teve uma nota fantástica na OBA, 61% de aproveitamento, que é uma prova daquela, é fantástico, né? Também chegou a vir, eu acho, nas aulas da OBA, né? Tivesse uma das duas. Então tu vê, teve um aproveitamento fantástico, o aluno que teve melhor nota teve 65,6% de aproveitamento, está um ano na tua frente, então vai se incomodar aí. Eu só fiquei muito triste que nessa sala nós temos muitos alunos bons e poucos desses alunos bons fizeram a OBA para a gente fazer uma competição ainda maior, né? E a prova da OBA é putz, o cara aprende, como eu aprendo toda vez que eu vou fazer, cara, te obriga a pensar de um jeito que tu nunca pensou antes. Tem umas questõezinhas assim muito bem boladas. Hã? Na verdade, a única parte que eu não acertaria seria a parte de astronomia, de localização de planetas. Mas a eclipse, essa eu acertaria, essa eu teria fechado. Mas ano passado eu não teria conseguido localizar algumas estrelas que eles pedem para localizar. Eu não tenho o costume, né, de observar o céu, traçar ali pelo Cruzeiro do Sul, achar Alpha Centauri, achar as planetas, né? Tem gente que tem esse costume, né? Ou o pai já tem alguma relação com a astronomia, ou usa aquele programinha, né, do Google Sky Map, que tu consegue com o celular descobrir qual é a estrela, qual é o planeta, né? Se o cara faz isso algumas vezes, o cara pega a manha. Mas esse ano eu ia conseguir fazer, que falava só da eclíptica, né, do equador celeste e pedia uma outra linha importante, a eclíptica, o equador celeste, tinha uma terceira linha que pedia para identificar, e ele dava muitos elementos, dava bastante ajuda naquela parte. E a parte de matemática, né, que para vocês ficaria um pouco mais desafiador aqui, por exemplo, teria que ter noção de como é que se calcula o volume de uma esfera, né, 4/3 de πr ao cubo, que a gente só vê no terceirão ou no final do segundo ano. Então tu vê, o aluno para poder sair dessas, né, só se ele se adianta um pouquinho, só se ele estuda um pouquinho para OBA de fato, né. Mas é uma aprendizagem, baixa lá na internet a prova, certo? E faz lá para tu ver como tu te diverte fazendo a prova, muito legal. Parabéns, hein? Estou muito orgulhoso. Continua assim. Página 6, questão 5. Agora vai! Quinta-feira. Em uma indústria, o custo de fabricação de X unidades. Aliás, parabéns para todos que participaram, né, galera? Todos que só de tu ter ido fazer, tu merece aplausos, certo? Só que o que eu percebo é que alguns estão tão cansados no final da prova que nem leem as últimas questões. Aí cai o meu conceito, entendeu? Porque, pô, que adianta o cara vir fazer a prova e nem tentar fazer as últimas questões, né? Então tem que errar de verdade. Simplesmente nem ler, aí também fica um pouco chato, né? Parece que foi só porque assinou o documento que ia vir fazer. Isso tem que tomar cuidado. Depois a coordenação vai divulgar para vocês os resultados de vocês, para que vocês saibam, né, em que lugar vocês ficaram aí, se comparar com os colegas. Não sei se hoje, passei hoje que eu terminei de corrigir. Aí eu passei para a coordenação hoje, então não sei se até amanhã eles passam para vocês, que tem um prazo para digitar esse resultado no site, para a gente ver se alguém vai para a segunda fase, né? De repente esse ano a gente consegue colocar alguém na segunda fase. Não, a de matemática tem 3 fases, pois é, a de astronomia tem 2. Se eu não me engano tem mais fases, sim, porque com esse nível que ela teve aí, muitos jovens do Brasil iam gabaritar. Então, a galera de terceirão que já viu isso, que, tá bem, né, que já está bem sólida essa parte, o cara gabarita. E aí, então, sem uma segunda fase mais apimentada, tu não consegue distinguir quem são os medalhas de ouro, prata e bronze, entendeu? Aí fica lá 1000 alunos tiraram ouro. E não é assim, né? Tu vai encontrar a presidenta, no caso, né, quando tira ouro, tu vai ter uma sessão formal, tu vai ver a Dilma. Não que isso seja bom ou ruim, mas a Dilma ela vai assinar um documentozinho, uma homenagem de próprio punho. Então é uma coisa, né, independentemente da história do presidente, é uma coisa que marca a vida do cara, com certeza. A galera do estado que vai bem já tem cerimônia aqui na Câmara dos Deputados, então já vai conhecer os caras lá, já tem chance de fazer alguma coisa de repente. Não tô brincando, piadinha. Então, ó, o negócio é o seguinte, vamos lá, matemática. Em uma indústria, o custo de fabricação de X unidades de um produto é dado por custo. Custo para X produtos. Em um dia de trabalho, o número de unidades produzidas é X de T igual a 12 vezes T unidades. Em que T é o número de horas trabalhadas no dia. Determine o custo de fabricação quando são decorridas 3 horas de trabalho. Me ajudem, por favor.
de 3, 12 vezes 3, 36 unidades. Vou pegar a primeira, e já que eu sei agora quantas unidades eu vou produzir, vou substituir ali. Custo de 36 unidades produzidas. Custo de 36 unidades produzidas. 36 ao quadrado? 1.296 mais 72 mais 400, que vai dar custo de 36 unidades, 1.768 reais. Na outra turma teve gente que sugeriu, professor, bota 3 no X. Tu vê, o cara que sugere botar 3 no X, ele não tem problema de matemática. Ele tem problema de leitura e problema grave, porque o texto estava muito claro o que estava acontecendo. Então, se o cara resolve botar o 3 na primeira fórmula e calcular, não adianta ficar estudando matemática sem antes te curar do teu problema grave de interpretação de texto. A Oba era a rainha nisso. Como tinham questões que o cara tinha que ler 2, 3 vezes, as respostas estavam ali. Só que tinha que ler bastante e outra, justificativa, né? Toda a questão falava, porque resposta sem justificativa não terá valor. E um monte de gente até calculava certo, mas não explicava, não justificava o porquê, e aí perdia o pontinho. Então, se o cara fala que sem justificativa não vai ter ponto, não é que nem na escola que vai te dar um décimo. Não vai dar nada. Se a prova está dizendo que não vai dar nada, não vai ganhar nada. Mas não é todas as questões que pediram justificativa, era só mais a justificativa. Eu diria até que não, mais a da parte de astronáutica pedia justificativa. Outra, algumas pediam justificativa verbal, outras pediam, né, tem que apresentar os cálculos, certo? Sim, todas as cálculos, mas as que pediam Isso. justificativa. Eu vou dizer assim, sei lá, 50% das questões pediam justificativa, nada, não chegava a ser 100%, é verdade. Né, o que não exclui o que eu falei, muitos fizeram às vezes até correto, raciocinaram correto, só com preguiça às vezes de escrever o porquê que tu chegou àquela conclusão, né, acabavam não ganhando pontinho. Não tinha fórmula nenhuma de nada. Algumas Sim, eu digo assim, né, velocidade, né, volume de esfera não fornecia. Agora a lei de Wien fornecia, né, uma lei que o cara só vai ver no final do terceirão, certo? Então algumas coisas ali que o cara só iria ver no final do terceirão ele fornecia, é verdade. Ô galerinha, depois dessa qual era? Mas foi só uma questão. Não acredito. Licença. Página 8, página 8. O lucro diário é dado pela receita gerada pelo menos os custos de produção. Tu vê que interessante, cara, isso aqui é aprendizagem já para quem um dia pretende ser empreendedor. Lucro é receita menos custo. Suponha em uma fábrica de cosméticos a receita gerada e o custo de produção de determinado produto sejam dados em reais pelas seguintes funções. R de x é igual a 60x menos x ao quadrado. Custo de x é igual a 10 que multiplica x mais 40, sendo x o número de itens produzidos no dia. Sabendo-se que a fábrica tem capacidade para produzir até 50 itens por dia, escreva a função que representa seu lucro em função do número de itens produzidos. E aí, galerinha, como é que pensa nesse caso? Isso, o lucro de x vai ser o R de x menos o custo de x. É bem isso que ele queria que fizesse. 60 menos x ao quadrado, que multiplica x mais 40. Tu vê, ele até foi querido ter colocado parênteses ali, que se ele não coloca aquele parênteses, e o aluno esquecer de colocar parênteses... Pois não. Obrigado. Se o aluno esquece de colocar parênteses aqui, ó, né, caso não houvesse esse parênteses, o cara poderia esquecer que o segundo número também ia ficar negativo. Isso seria bem perigoso. Então o cara foi até querido nessa questão. Se esses parênteses ia ficar muito diferente, era 10x.
quero te dizer que se ele colocasse 10x mais 400, certo, cara? Beleza? Isso tornaria a questão mais difícil com essa pequena alteração. A questão ficaria bem mais difícil. Estatisticamente daria um erro maior, sei lá, daria 50% a mais de erro. Eu chutaria. Porque muito aluno erra a propriedade distributiva. Lá a matemática é bem fundamental. Eu só estou fazendo esse comentário, né, para que vocês se protejam de todo o mal. Menos 10x, menos 400. Se o cara tivesse 10x mais 400 e esquecesse de colocar parênteses aqui, entendeu? Entre esse menos aqui, o cara ia esquecer que o 400 ia ficar negativo. Isso é extremamente comum. Não para vocês que tiram 10 em tudo, mas para a maioria dos normais que não estudam, a galera erra muito ali. Menos x ao quadrado, menos, mais 50x, menos 400. Menos x ao quadrado, não tinha ninguém similar para somar. 60x menos 10x mais 50x, menos 400. Observem que era uma questão de interpretação de texto. A parte matemática era muito simples. O importante era tu ter lido e ter entendido a dica que o cara te deu. Ele tinha te dado a solução do problema, na verdade. O que ele pede depois? 50 aí. Então peraí. X pertencente, já que são itens, não dá para produzir meio item, né? Não faz sentido, né? X pertencente aos naturais, certo? Tal que x menor ou igual a 50. Esse seria o domínio. Então tu vê, para ficar completo, teria que ter escrito o domínio da função ali. Senão o cara vai supor que x pode ser qualquer número real. E não é. Não, zero pode acontecer, né? Deu algum problema na fábrica, aquele dia teve todos os custos e não produziu nada. Não, menos que zero não, mas como eu estou falando que é natural, né? Natural, se eu botasse z ali, aí eu teria que falar que era maior ou igual a zero, menor ou igual a 50. Perfeita a colocação. Era isso então, número 1? A número 2 ele pede para fazer uma tabela? Ah, que moleza, a tabela já está até semi-pronta, hein, ó. É x e lucro? É isso a tabela? Quais valores essa tabela possui? 10, 20, 25, 40 e 50. Eu não faria uma tabela assim. Primeiro que eu faria sempre um número ímpar, para que no meio esteja o x do vértice, menos b sobre 2a. E aí eu sempre jogaria o mesmo valor para cima e o mesmo valor para baixo, para poder aproveitar a simetria da tabela, né? Essa tabela não me parece simétrica ao todo. Mas vamos lá, não dá nada. 0, menos 400. Tu vê, se o cara não produzir nada no dia, ele se arromba todo. Dá 400 pila de prejuízo. 10 vezes 10, 100. Menos 100 com menos 400, menos 500. 500 dá 0. Tu vê, o cara produz 10 e empata as contas. Não ganhou dinheiro ainda. 20 vezes 20, 400. Menos 800. 20 vezes 50 é 1000. 1000 menos 800, 200. 25 vezes 25, 625. Menos 625 menos 400, 1025. Menos 1025. 50 vezes 25. 5 vezes 25 é 125, com 0, 1250. 1250 menos 1025, 225. Senhor, tu acha que eu devo fazer de cabeça na prova? Jamais! Seja humilde. Faça 3 vezes. Sobrou tempo antes de entregar a prova, faça uma 4ª vez. Mas em casa você pode fazer de cabeça, depois fazer na munheca, para entender, exercitar teu cérebro. É uma ótima ginástica cerebral tentar fazer essas contas de cabeça. Ótimo, incrível. 40 vezes 40, 4 vezes 4, 16, 2 zeros, 1.600. Menos 1.600 com menos 400, menos 2.000. Tu vê, não tem nada demais, né, cara? 50 vezes 40, 5 vezes 4, 20, com 2 zeros, 2.000. Menos 2.000 com mais 2.000, 0. Né? Se foi simétrico, 10 a menos, 10 a mais. Foi 0, foi 0. Tem que ser menos 400, senão tem uma coisa errada. 50 vezes 50, 2.500. Menos 2.500 com menos 400. Menos 2.900. 50 vezes 50. 2.500 positivo com menos 2.900. A previsão do colega estava certa, menos 400. Então só faltou, para ficar bem simétrico, né? Faltou aqui o
faltou aqui o 30, parabéns garota, faltou o 30 ali, né? Aí daria 200 ali e completaria a simetria da tabela como um todo. Não, 220. Pela simetria, entendeu? Que aqui é o x do vértice. Se eu botei 5 a menos deu 200, 5 a mais que seria o 30 daria 200 também. Então se na tabela eu tivesse colocado o 30 ali, ó, fazendo as contas daria 200 por simetria. Não preciso nem fazer a conta para saber que isso é verdade. Mais 30 vezes 30, 900, menos 900 com menos 400, menos 1.300. 30 vezes 50, 1.500, menos 1.300, 200, fechou. Certo? Pois não? Se ele produzisse 50 coisas, por que ele teria um lucro... Essa é uma pergunta que eu fiz para o primeiro ano A e tiveram muitas respostas interessantes. Eu quero que vocês me levantem essa questão. Será que é realista isso ou será que é só uma questão tosca de matemática? Uma empresa poderia, ao produzir mais, começar a ter prejuízo em vez de lucro? Se não Qual a vender, situação? Quanto mais ela produz, mais ela gasta para produzir. Mas só isso eu Mas aí eu tenho Depende saída. também da venda dos produtos. Ah, não, sim. A galera levantou a ideia das vendas primeiro. Mas como ele não falou nada em vendas, nós temos que acreditar que tudo que está sendo produzido é porque vai ser vendido. Talvez que ele tenha Certo? que alugar um espaço maior para poder vender mais. Ponto 1 interessante, resposta lógica interessante. Porque só essa resposta ela não fecha. Ah, mas vai gastar mais para produzir mais. Mas e daí? Por que em algum momento então valia a pena e parou de valer a pena? Essa justificativa não vale. Teria que ter uma justificativa mostrando que tu entende que a partir de um certo momento, tu vai ter que mudar totalmente a tua estrutura. Por exemplo, eu tenho um galpão para produzir 50 peças diárias. Esse galpão custa 10 mil por mês. E já está incluso nos custos fixos. Certo? Mas se eu quiser produzir 51 peças, esta última peça não cabe naquele galpão onde eu produzo. Eu vou precisar começar pagando 10 mil a mais por causa de uma peça. Esta uma peça não vai me retornar o lucro suficiente para o investimento. É por isso que nenhuma fábrica do mundo aceita qualquer pedido. Não dá para tu ligar para a Faber-Castell e pedir, amigo, me vê um molde de borrachas. Primeiro que não existe um molde de borracha no mundo para fazer. Não dá. Beleza? Ô Faber-Castell, eu preciso de 100 milhões de borrachas. Hã? Quê? Para quando que tu quer? Para 2100? Tá entendendo? A Faber-Castell teria que comprar as fábricas de borracha do mundo para atender esse pedido. Isso geraria um prejuízo enorme para a fábrica. E nós, às vezes, leigos que somos, acreditamos que quanto mais produz, melhor vai ser. Não é assim na vida real. Na vida real, tu abre uma empresa, tu fala, putz, tomara que eu possa atender os meus clientes no limite da minha empresa. Fabricando 200 peças por dia que vai usar todo o meu espaço produtivo. Agora, se eu quisesse produzir 201, eu estava ferrado, porque ia ter que alugar mais espaço, alugar mais maquinário, treinar funcionários novos, isso não está incluso nos custos fixos. Ia modificar completamente o plano de ação da empresa, gerando prejuízo. Então tu vê, parecia, parabéns pela tua colocação, hein? Parecia algo absurdo, né? Na prática, mas é algo que acontece em toda empresa. É algo que é fato. Tem uma matéria chamada, que é uma matéria muito especial, chamada contabilidade gerencial. É o que os grandes gerentes de empresas estudam. Tu tem que saber, né, cara? Sei lá, tens a fábrica de picolé. O que será que vai dar mais lucro para mim? Vender o picolé a 1,60 ou a 1,48? Como é que eu faço o estudo, né? Como é que uma empresa de picolé sabe quanto que ela tem que vender o picolé para ela se dar o melhor possível? Não tá pensando que é um cara que vai lá e, 2 pila. Bota 2 pila que tá bom. Não, tem uma conta fodástica a ser feita, cara. Tem um monte de engenheiros financeiros por trás fazendo as contas. Ó, se a gente vender por 1,60, a gente vende bem mais do que vender a 2 pila. Mas o nosso lucro não vai ser maior. Tu vende a 2 pila, tu vende menos, mas pelas contas, aquela elasticidade de preço da procura do mercado, oferta, né, a lei da oferta e da procura, tem então uma série de coeficientes que tu calcula e tu consegue prever, cara, qual é o valor em centavos, inclusive, que vai fazer a empresa ganhar mais dinheiro. Então, cada maldito preço que tu vê na gôndola do supermercado, se a empresa for decente, ela foi calculada matematicamente, com uma matemática muito mais complexa que essa. Certo? Isso aqui é só uma introduçãozinha. Então é verdadeiro isso. Pode sim uma empresa começar a produzir mais e começar a ter prejuízo. Isto é possível. E a explicação é devido ao aumento dos custos fixos, não dos custos variáveis que já seriam, né, esperados. Então as empresas só conseguem botar 25
ela consegue mais, só que isso geraria prejuízo, então o gerente não aceitaria. Na hora que ele começar a ver, ó, estamos estourando a nossa produção ali, por mais que o nosso cliente vá ficar chateado de não poder receber os produtos, nós vamos ter que ligar para o cara e falar, amigo, só vou poder te atender até tal valor. Ou seja, eu vendendo menos, produzindo menos, eu lucro mais do que se eu começar a produzir muito. Exatamente isso. Claro que vai chegar uma hora que ele vai ter tanta gente querendo ser cliente dele, a mais, que uma hora ele vai assim, não, agora vamos alugar aquele galpão. Agora vai valer a pena gastar 10 mil a mais no galpão, treinar funcionários, contratar funcionários, porque na hora que a gente começar a aceitar todos os novos pedidos, já vai utilizar adequadamente o novo espaço físico e as contas já vão começar a fechar. Certo? Muito bacana essa discussão aí. Cachorro quente, meu querido. Se tu calcula o preço do teu cachorro quente, certo? Faz toda a diferença. Claro que às vezes o cara do cachorro quente não tem essa habilidade, então ele faz na prática, né? Ele bota 2,50 um dia, vê quanto é que ele lucrou. No outro dia ele bota 3 pila, vê o que deu. Bota 2,25, vê o que deu. E aí depois de alguns dias de acerto e erro ele vê, não, aqui vende mesmo o negócio, eu vendo bem, lucro bem, é tal valor. Claro que também ele olha pro lado, né? Quanto é que tu vende teu cachorro quente aí? Quanto é? Ele come um dia lá, né? Come lá, pô, o cachorro quente, cara é bom, tem 3 salsichas, né? Espremidinho, pá. Aí ele vai no do outro, pô, 2 pila o cachorro quente do cara, mas dele eu não tenho nem vergonha de perder, porque o cachorro quente dele é tão ruim que eu sei que, tá entendendo? Então tu faz essa pesquisa. Se é uma grande empresa, vai contratar uma empresa e vai gastar centenas de milhares de reais no estudo do mercado. Se é um cara que tem a barraquinha de cachorro-quente, ele não vai poder fazer isso, né? Ele na prática vai lá, come cachorro-quente do concorrente, come cachorro-quente do outro concorrente, anota os valores, tu vê, né? Mas seja quem for, só vai sobreviver na selva de pedra com o estudo que está fazendo, né? Certo? Com a razão em primeiro plano sempre. Show de bola, adorei essa discussão, vamos que vamos. Ele pede para fazer o gráfico? Vamos fazer o gráfico. Ele já deixava pronto o plano cartesiano? Os valores não, né? Isso é uma coisa importante, tu saber decidir. O valor de X ele já deixou. Já deixou aqui de 2 em 2 quadradinhos? 1 e 1 valendo 10? 5. 5, então. Beleza. E aqui ele deixou livre. Qual foi a ideia de vocês? Eu botei 100. De 100 em 100 cada quadradinho? Deixa eu ver. 10, 100, 200, 300, 400. Aí ele vai vir até aqui. E deixa eu ver. 100, 200. Tá razoável, tá razoável. Eu fazendo assim lá na prova da física lá, eles me dão desconto. Eles me descontam. Eles falam, não, pô, olha só o espaço que tu tem para fazer o gráfico. Tu só vai usar isso. Por que tu não expande teu gráfico? Como é que eu poderia fazer para expandir? Você não podia deixar mais de 25 Não, sim, eu só estou enriquecendo a aula, me perdoe, não fica ofendido. Só enriquecendo a aula não é para fazer mal para ninguém, relaxa. Sim, poderia aqui fazer 150, 50, mas no quadro está dando problema ainda, porque se eu fizer de 50, 50, 100, 200, até dá, ó, até dá. Só que o gráfico ainda fica baixo aqui, ó, 100, 200 e pouquinho. Eu queria aproveitar mais esse espaço que eu tenho. Como é que eu poderia fazer? Isso. Como eu vou precisar de 400 para baixo e só 225 para cima, eu posso simplesmente jogar o meu eixo X para cima. No de vocês não dava, né, galera? Já está pronto ali. Eu estou te dizendo que quando tu vai fazer o teu gráfico, tu tem o direito de ajeitar ele para ficar o mais gostoso possível. Deixa eu ver. 100, 250, beleza? 100, 200, 250 e aqui então 100, 200, 300, menos 400. Agora tu vê, o gráfico vai usar uma parte maior do quadro. Eu ainda poderia esgaçar mais ainda se eu quisesse. E aqui fica 10, 20, 30, 40, 50. Beleza. 0 é menos 400. 10 é 0. 20 é 200. 20 é 200. 25 é 225. Ui, aqui é 20, 25 é aqui no meio. Aqui bem no meio. Show de bola. Depois, 40 está dando 0 e 50 está dando menos 400. Observem também que a falta de simetria da tabela, né, se tivesse simetria, um pontinho a mais aqui, né, ia ficar mais gostoso de traçar o gráfico. De qualquer forma,
Que beleza de parábola, olha só. Agora não acredite que vocês vão conseguir fazer uma parábola se nunca fizerem nas tarefas antes. É impossível. Vai ficar um lixo a parábola e eu vou treinar a galera para desconsiderar parábolas nojentas. Tem que treinar? Tem que treinar. Pai, aí é contigo, tu sabe a nova regra, eu não olho mais se teu filho está produzindo ou não, isto é tu que decide com ele. Vocês decidem juntos o valor do salário. Muito bem, jamais se esqueçam, independente do que qualquer outra pessoa fale, não acredite que é mentira. O salário é definido pelo teu boletim. Tua nota define teu salário no futuro, não tem outra possibilidade. A não ser que teu pai seja multimilionário e vá te, entendeu, enfiar dinheiro boca abaixo pro resto da vida. Se não é esse o teu caso, trata de estudar, porque na vida adulta causa depressão, tu lembrar do teu passado e ver, puta, eu não estudei de vadio. E isso deprime a pessoa. Tem gente que se suicida lembrando disso. Passa a vida toda ganhando um salário mínimo e lembra, puta, eu fui um jovem que podia ser ninja. Como é que o cara vai se suportar depois disso, tá? Toma cuidado, salário é a nota do boletim, não tem exceção para isso. Não tem exceção para isso. Ah, mas o fulano lá perto de casa, ele pode não ter estudado num colégio, mas ele estudou na vida, ele aprendeu. Pode não ter o canudo, diploma, mas estudar é fundamental. Não precisa ser com nota no colégio, entendeu? Na faculdade, mas tem que estudar. Lembra do Jobs, né? Do Steve Jobs, né? Lembra de todos esses outros caras que não fizeram cursos superiores, mas estudaram muito mais que às vezes doutores em curso superior. Show de bola, ótimo. Como eu fiz na tabelinha, né? Eu dei uma aumentadinha na minha tabelinha lá, né? Ótimo, ótimo. Sempre que tiver uma tabela semi-pronta e tu achar que a tabela semi-pronta não está suficiente, enriqueça a tabela, expanda a tabela. O que ele começa a perguntar agora, galerinha? Com base no gráfico, responda. Como é denominada a curva? Jezebel. Parábola. Parábola. Concavidade. Ah, é verdade. Para baixo. Observando o gráfico, se pode afirmar do intervalo x maior que 10, x menor que 40. Isso. L de x maior que 0. Vou responder assim para ficar bem matemática a resposta. Ó. Concordam? Né? Que a função L de x fica acima do eixo x. Então, lucro maior que 0. Para que quantidade de itens a empresa terá lucro máximo? Isso, né? Foi bem aqui no 25, né? Em x igual a 25 deu lucro máximo. Então, letra C, x igual a 25 unidades. E qual é esse lucro máximo? R$225. L de 25, R$225. O que ele pergunta no item D? Não terá lucro? São nas raízes, né? Quando x for 10 ou quando x for 40, a empresa empata receita e custo. Aí não dá lucro nem prejuízo. Letra E. Prejuízo. Onde é que ocorre a faixa de prejuízo aí? 0 a 10. Então 0 menor ou igual a x menor que 10. E isso de 40 igual não, até 50, inclusive o 50. Então x maior ou igual a 10, x maior ou igual a 0 menor que 10 e x maior que 40 menor ou igual a 50. São nesses valores que dá prejuízo. O que mais? Não consegui ter botado, em vez do 10 menor ou igual a 9, porque não tem um 9,1. Sim, nós estamos falando de números naturais, né? No começo a gente já disse que o domínio da função é nos números naturais, né? Poderia, sem problema nenhum. Mas isso aqui não está nada de errado, né? É importante perceber isso. Está perfeita a solução, mas com certeza, já que vai em números naturais, poderia botar menor ou igual a 9, já que não vai produzir, né? 9 nos quebradinhos. Ótima colocação. Letra F, o que pergunta? O coeficiente angular? Ah, o A, né? Antes era coeficiente angular, agora é o cara que está na frente do x ao quadrado. Como é que ficou a função lucro mesmo? Menos x ao quadrado, blá blá blá. Então é A igual a menos 1. É
Era isso que tinha perguntado? Show de bola. Agora é só abrir empresa, né, meu querido? Já manja tudo de empresa. É só abrir a empresa. A primeira coisa que eu tentei abrir na minha vida foi... Tentei fabricar picolé de caipirinha. Te juro, cara, tinha uns 12, 13 anos, né? Minha família sempre gostou de um aperitivo. E então, pô, verão, aí, pô, caipirinha. Pô, vou inventar uma picolé de caipirinha, cara. Aí fiz umas caipirinhas lá em casa, e claro, sobre a tutela dos meus pais. Joguei numa forma de gelo e botei no refrigerador para meu pai ser o meu cobaia do teste do picolé de caipirinha. Não cheguei a colocar o palitinho, que era só os primeiros testes de laboratório. Depois a gente ia fazendo uma forminha de picolé. Passou um dia, passou 2 dias, passou 3 dias e não congelava a minha caipira. Eu não tinha tido aula básica de química ainda, né? Eu não sabia que o álcool congela a menos 70 e poucos graus Celsius. Por isso que jamais haverá um picolé de caipirinha, certo? Alcoólico, porque a gente precisaria de um mega refrigerador e as pessoas necrosariam a língua na praia ao chupar este picolé, certo? Tu vê que loucura, né? Mas eu tentei. Fala, minha querida. Isso é fundamental, né? A função do aço é negativo e a parábola foi com cavidade voltada para baixo. Perfeito. Aí não tem mais o que eu Pois então, não existem nomes específicos a partir de agora. Então a gente vai falar do coeficiente do termo ao quadrado, do coeficiente do termo elevado a 1, do termo independente. O termo independente sim, né? O cara que está independente, que independe de x, para qualquer grau de equação é chamado termo independente, isso sim. Mas os outros passam a não ter mais nomes especiais. Depois que o pai tomou caipirinha... Depois eu não, acho que eu tive que desprezar, acho que não rolou. Até porque quando eu congelei, a água congelou. Mas o álcool não, então desvirtuou totalmente o que eu tinha produzido, certo? Depois eu fiz açaí, quando o açaí ainda nem era muito conhecido, tinha só um cara que trazia açaí para Florianópolis, eu cheguei a vender açaí na praia, algumas vezes. E aí eu comecei a... Eu cheguei a tirar algumas centenas de reais, assim, com o meu trabalho. Eu ia acampar, eu levava o açaí já em isopores, acampava sozinho na Praia do Rosa e de manhã cedo começava a vender. Tu não imagina como eu valorizei o trabalho braçal depois daquilo, cara. Tu não imagina o que é arrastar um isopor, praia pra baixo, praia pra cima, com o sol na tua muleira. Depois de um dia trabalhando assim, tu repensa. Tu pensa, eu acho que eu vou voltar a estudar. Não que eu não tivesse parado de estudar, nunca parei de estudar, né, na verdade, mas eu tentei num verão desse ganhar uma graninha extra vendendo açaí na praia. Não é fácil. E eu fazia o açaí, eu não comprava pronto, óbvio, né? Eu pegava o cara que trazia o açaí do Nordeste e comprava aí no supermercado, comprei um liquidificador industrial, certo? No final das contas acabei empatando. O lucro que eu obtive foi todo o investimento que eu fiz. Na hora que a coisa empatou, que eu vi que não ia ter prejuízo, as costas pediram arrego. Vamos que vamos, galerinha! Um dia a gente acerta. Depois eu fiz um assento sanitário aquecido. Na engenharia, por causa do inverno, né? Minha irmã reclamava por causa de sentar, né, no vaso frio. Aí eu fui patentear, ficou tão bom o projeto, tirei 10 lá na Federal, fui patentear. Quando eu fui patentear, um cara 2 semanas antes tinha patenteado. Base, trave. E no Japão já é uma coisa comum, na verdade, né? Assento sanitário aquecido. Então também cheguei atrasado. Mas vamos lá, não vamos desistir. O empreendedorismo está na veia. Página 9? É isso? Essa era a tarefa? Não era a tarefa? Que vida mansa essa tua, hein? Então olha só. Arrisca bem rápido a página 9. Quem terminar a página 9, a página 10 é tarefa. Aí eu tô feliz. Então começa agora a página 9, já dá uma olhada na página 10, se tu vê que tem uma questão que tu não vai conseguir, já me chama que eu vou na tua carteira e te dar uma força. Não quero ver ninguém parado, hein? 10 minutos aí pra tu dar um gás na tarefa e tirar as dúvidas.